O vento assobiava pelas colinas de Israel, levantando a poeira dos caminhos que levavam às cavernas de Adulão. O sol implacável tingia de ouro o deserto ao redor. Homens de todas as tribos, exilados, perseguidos, sonhadores e guerreiros se reuniam em torno de um nome: Davi, o filho de Jessé, o fugitivo ungido por Samuel, o rei prometido por Deus. Entre eles, caminhava um homem que poucos ousavam encarar por mais de um instante. Seus olhos eram escuros como a noite sem lua, e seu porte erguia-se como o tronco de um carvalho. Seu nome era Josebe-Basebate, o Taquemonita, homem de poucas palavras e muitas cicatrizes. Ninguém sabia ao certo de onde viera. Uns diziam que ele fora um guerreiro do exército de Saul, outros que viera das fronteiras com os filisteus, onde aprendera a lutar como os gigantes de Gate. Mas todos sabiam de um fato incontestável: ele era o primeiro dos três, os mais poderosos entre os valentes de Davi. Naquela manhã, Davi meditava em silêncio à sombra de uma oliveira, observando o acampamento. Seus olhos pousaram sobre Josebe, que afiava sua lança ao lado de uma fogueira apagada. Era uma arma de madeira de oliveira negra, com uma lâmina de ferro forjada em Hebron, gravada com palavras hebraicas esquecidas. Josebe, chamou Davi, sua voz firme como um trovão contido. O guerreiro levantou o rosto. Não respondeu, apenas ergueu-se. O Senhor me revelou algo esta noite. O tempo de esconderijos está chegando ao fim. Logo enfrentaremos não apenas os homens de Saul, mas os filisteus. Preciso saber, estás pronto para seguir comigo até o fim? Josebe fitou o rei com respeito. Pousou a mão sobre o cabo da lança. Onde fores eu irei. Onde morreres, se for da vontade de Adonai, lá estarei também. Minha vida está nas mãos daquele que te ungiu. Davi assentiu. Era essa fé silenciosa que tornava Josebe um homem temido pelos inimigos e amado por seus irmãos de armas. Dias depois, o acampamento foi cercado. Uma coluna filisteia de 800 homens avançava pelas colinas, confiantes em seus números e blindados por sua arrogância. Vinham com carros de ferro, arqueiros de Creta e lanças maiores que o corpo de um homem. Os valentes de Davi se reuniram. Estavam em menor número. Muitos tremiam, não por covardia, mas pela certeza da morte. Foi então que Josebe deu um passo à frente. Não se mexam, este combate é meu. Houve murmúrios. Davi se levantou perplexo. Estás dizendo que lutarás sozinho? O Senhor guerreia por nós, respondeu Josebe. Não será minha lança que os ferirá, será a mão do Altíssimo. Sem esperar resposta, ele marchou rumo ao exército filisteu. A poeira se ergueu. Os primeiros soldados riram ao vê-lo sozinho. Enviaram um cordeiro ao matadouro, zombaram. Mas então Josebe correu. Como um raio, sua lança cortou o ar e perfurou o primeiro inimigo. Em um só giro derrubou 2 arqueiros. Saltou sobre um carro de ferro, quebrando a lança ao meio. E com as próprias mãos, arrancou uma espada do cadáver ao lado. Por horas, a batalha ecoou pelas colinas. Os gritos dos filisteus transformaram-se em lamentos. Ninguém podia se aproximar dele sem cair. Era como se o próprio Espírito de Deus estivesse sobre ele, guiando cada golpe, protegendo-o da morte. No final, 800 corpos jaziam no chão. Josebe caiu de joelhos, exausto, banhado em sangue, mas ainda vivo. Davi e seus homens se aproximaram, em silêncio. O rei colocou a mão sobre o ombro do guerreiro. Nunca vi tamanha coragem, nem em mim mesmo. Tu és o primeiro entre os valentes. Josebe não respondeu. Apenas olhou para o céu, onde um falcão sobrevoava como se velasse os mortos. A noite caiu sobre o acampamento como um véu de silêncio e mistério. Os homens de Davi haviam recolhido os corpos, enterrado os amigos, queimado os inimigos. O cheiro de cinzas e sangue ainda pairava no ar, como lembrança viva da batalha que testemunharam. Josebe-Basebate estava sentado à entrada de uma caverna, a lança cravada no chão ao seu lado. Seus olhos não estavam voltados para as chamas da fogueira, mas para o céu. Ele parecia ausente, como se sua alma ainda vagueasse pelo campo de batalha. Davi se aproximou, trazendo consigo uma taça de vinho e um pedaço de pão.
sentou-se ao lado do guerreiro em silêncio. Por um tempo, os dois apenas escutaram o vento zunindo nas pedras da montanha. "Você não dorme", disse Davi, oferecendo o pão. Josebe pegou, mastigou lentamente. "Nem sempre o sono vem para os que matam. Foi obra de Deus o que fizeste. Os homens te reverenciam, mas ainda mais importante, o céu te observa." Josebe olhou para o rei. "Mas será que a prova?" Davi franziu o senho. "Por que perguntas isso?" O guerreiro hesitou antes de responder. "Quando eu lutava, não ouvia mais o grito dos inimigos. Era como se estivesse no meio de um silêncio profundo, como se meu corpo se movesse por si. E depois, quando caíram todos, vi algo, uma criança com os olhos de um dos homens que matei. Ela me fitava do meio das pedras. Não havia ódio, apenas vazio. A noite seguia densa e sem estrelas. Davi permaneceu em silêncio ao lado do guerreiro. O crepitar da fogueira era o único som entre os dois. Havia uma pergunta não dita entre eles, mais pesada que qualquer espada. Por fim, Davi quebrou o silêncio. "Se viste algo, Josebe, talvez não seja punição, mas lembrança. Até os ungidos sangram por dentro." Josebe apertou a lança fincada no chão. Seus dedos cerraram-se ao redor da madeira, como se buscassem firmeza naquilo que restava do dia. "Quando eu era menino", murmurou, "minha mãe dizia que a justiça era a espada de Deus, mas ela também dizia que a espada corta dos dois lados." Davi assentiu. "Simulation. Por isso ele não dá espadas a qualquer um." O vento soprou mais forte. Um trovão distante reverberou entre os montes, embora não houvesse nuvens. Era como se a terra lembrasse os mortos, como se o céu também pesasse suas almas. "Talvez eu tenha vencido a batalha", disse Josebe, com voz mais baixa, "mas não sei se sobrevivi a ela." Davi se virou para ele, com um olhar que misturava compaixão e firmeza. "O Senhor não busca apenas guerreiros, busca corações inteiros. Quebra os nossos para caber neles. Talvez seja por isso que ele te escolheu." Josebe não respondeu de imediato. Seus olhos seguiam fixos no horizonte, onde a escuridão começava a ceder lugar a um fio pálido de luz. O amanhecer. "Quando Adonai me chamar", disse ele por fim, "não quero ser lembrado apenas por quantos matei, mas por ter obedecido." Mesmo quando a voz dele era silêncio, Davi se ergueu. "E assim serás lembrado, não apenas como o que matou 800, mas como aquele que venceu a si mesmo." Então o rei se afastou, voltando ao acampamento que lentamente despertava. Josebe permaneceu ali, sozinho por um momento mais, observando o céu que clareava. O falcão de antes retornou, pousando em uma rocha próxima. Não grasnou, não voou, apenas vigiava. Josebe fincou a lança mais fundo na terra e, de pé, retirou a túnica ensanguentada dos ombros. Caminhou até um riacho próximo e ali se ajoelhou. Lavou as mãos, depois o rosto. A água estava fria, quase cortante. Mas quando olhou para o reflexo, não viu a criança com olhos vazios. Viu apenas a si mesmo. Cansado, sim, mas vivo. E em paz, ainda que apenas por um instante. Levantou-se. A guerra ainda não havia acabado. Outras batalhas viriam, outras feridas, mas ele as enfrentaria como sempre fizera, com a lança na mão e o temor de Deus no coração. E assim voltou ao acampamento, onde os homens o saudaram em silêncio. Não com gritos ou palmas, mas com olhos respeitosos e passos que se afastavam à sua passagem. Ele não era mais apenas o primeiro dos três. Era agora uma lenda entre os vivos e uma cicatriz viva entre os homens de Deus. O segundo dos três, Eleazar, filho de Dodô. O calor do meio-dia pesava sobre o vale de Pas-Damim, onde a terra cor de ferrugem lembrava o sangue antigo dos patriarcas. Era ali que um novo confronto se desenhava, um entre os muitos que marcariam o reinado de Davi, antes mesmo de sua coroa repousar sobre sua cabeça. Josebe-Basebate já se retirara do combate. Suas cicatrizes estavam fundas demais, não nos ossos, mas na alma. Era tempo de outro guerreiro levantar-se. Eleazar, filho de Dodô, empunhava a espada como quem segura um voto. Ele não era alto como Josebe,
Nem silencioso era o tipo de homem que rugia em combate e chorava ao enterrar um amigo. Seu coração era um poço de emoções e sua lâmina uma extensão delas. Ao seu lado, o exército de Israel começava a recuar. Os filisteus vinham como enxames, confiantes em sua força e em sua fome por terra. "Onde vão?" gritou Eleazar aos soldados em fuga. "Abandonam a herança do Senhor, como covardes abandonam a vinha murada?" Mas os homens já estavam dispersos, deixando-o sozinho, exceto pela espada. Eleazar se pôs no meio do campo. O trigo balançava ao seu redor como se a terra pedisse misericórdia. Ele enraizou os pés no solo, ergueu a espada aos céus e clamou: "Que o Senhor dos exércitos julgue entre mim e eles. Que esta terra seja marcada com fidelidade, não com medo." E então os filisteus vieram como maré negra. Mas Eleazar não recuou. Sua espada dançou, não como uma arma, mas como uma chama. Cortava carne, quebrava lanças, desviava flechas. O suor cobriu-lhe o rosto, os músculos queimavam, mas ele não cedia, e lutou. Lutou até que sua mão grudasse à empunhadura da espada. Seus dedos rígidos como madeira, sua carne rasgada, mas viva. O braço inteiro tremia, mas sua alma cantava. Quando, ao fim, os filisteus caíram ou fugiram, e o campo se calou, os homens de Davi retornaram. Vieram para saquear, mas encontraram Eleazar de joelhos, com a espada colada à sua mão, olhos marejados. Davi chegou depois. Tocou-lhe o ombro com reverência. Quando, ao fim, os filisteus caíram ou fugiram, e o campo se calou, os homens de Davi retornaram. Vieram para saquear, mas encontraram Eleazar de joelhos, com a espada colada à sua mão, olhos marejados. Davi chegou depois. Tocou-lhe o ombro com reverência. Lutaste como quem ama algo maior que a própria vida. Eleazar respondeu entre lágrimas: Lutei por um campo de cevada, Davi, por um pedaço de chão que ninguém valorizava. Mas se não lutarmos por aquilo que ninguém vê, o que será daquilo que vemos? Sama, filho de Agé. O terceiro dos três era Sama, homem de Harar, de olhar sereno e fala mansa. Mas quando a guerra chegava, tornava-se como muralha viva. A história de Sama ecoava entre os valentes como um cântico improvável. Era ele quem, sozinho, defendeu um campo de lentilhas contra um esquadrão filisteu. Não por glória, nem por honra, mas por princípio. Foge, Sama! Gritaram os homens. Mas Sama ficou. E quando perguntaram por quê, ele respondeu: Se ninguém ficar, então ninguém voltará. Naquele campo, Sama se postou como torre antiga. Os inimigos vieram, riram e caíram, um a um, não pela força, mas por uma fé que se recusava a se curvar. Diziam que o chão sob seus pés não tremia, mas o céu sobre sua cabeça sim. O fim dos dias de Josebe. Meses depois da batalha que o consagrou, Josebe não voltou a lutar com frequência. Sua lança permaneceu enterrada ao lado da caverna de Adulão, como um totem, mas sua presença pesava mais do que 1000 lanças erguidas. Certa noite, uma criança se aproximou. Era filho de um dos homens caídos. Trazia uma flor silvestre nas mãos. Josebe o observou em silêncio. É para o meu pai, disse o menino, depositando a flor aos pés do guerreiro. Mas acho que o Senhor o viu morrer. Josebe ajoelhou-se, encarando o menino com ternura. Sim, eu vi. Ele lutou como homem justo. Ele te odiava, disse o menino sem rancor. Mas minha mãe disse que o Senhor te usou. Josebe olhou para o céu. Então talvez haja perdão até para quem fere. O menino se foi, e Josebe permaneceu ali, sentindo o peso da lança enterrada e o alívio da flor deixada.